Olá, começa agora mais uma edição do Giro Nordeste. Estamos em Salvador, na TVE Bahia. Você também pode acompanhar o programa nas emissoras parceiras em todos os estados da região Nordeste, em 2 estados do Sudeste, no Espírito Santo pela TV Educativa e em São Paulo pela TVT. E claro, por nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter. A nossa hashtag é Giro Nordeste. Sejam bem-vindas e bem-vindos. O convidado do programa de hoje é Ailton Krenak, uma das principais referências da luta indígena, ambientalista e escritor premiado. Eu sou o Juraci Santana, da TV Bahia, e vão participar do programa hoje em seus respectivos estados. Olha só, Carla Soraya, da TV Ceará, Nathalie Queiroz, da TV Pernambuco, Zema Ribeiro, da Rádio Timbira, no Maranhão, Selma Souza, da TV Aperipê, em Sergipe, Geandra Portela, da TV Antares, no Piauí, Carlos Madeiro, da TV Alagoas, Naná Garcês, da empresa paraibana de comunicação, e Ana Jazielo, da TV Universitária do Rio Grande do Norte. E vamos começar aqui pela Bahia a nossa rodada de perguntas. Quero agradecer a todos pela participação. Ailton, em 2019 você publicou um livro chamado Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Você acredita que, do jeito que o mundo está atualmente, é possível afirmar que o fim da vida no planeta Terra pode vir a acontecer mais rapidamente? Bom, Juraci, a ideia que está expressa no livro, que tem esse título, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, ele toca a uma questão muito importante, que são as mudanças climáticas e o desgoverno que as comunidades humanas estão vivendo em vários continentes, não só aqui na América do Sul, na América Latina, a erosão da biodiversidade e uma perspectiva muito próxima de que os humanos não tenham mais condição de prover as suas necessidades essenciais para comer, beber, e nós já estamos assistindo uma disputa pela água, que não é nova, temos uma disputa de territórios que agrava a violência sobre comunidades em várias regiões do mundo. Aqui mesmo no Brasil nós estamos passando por um período extremamente violento de relação com a terra, com as águas. Eu estou aqui na região do Rio Doce, em Minas Gerais, onde vão completar agora 5 anos de suspensão da vida de uma bacia hidrográfica, que é o próprio Rio Doce, e o Paraupebas, que é um outro rio vizinho nosso, que também foi gravemente afetado por uma atividade econômica que é muito importante, que é a mineração, e que não tem nenhuma perspectiva de diminuir o dano ambiental que ela causa, né? Obrigado. E vamos à Fortaleza. Eu quero chamar Carla Soraya, da TV Ceará. Todos os meus colegas de bancada virtual, a todos os que estão nos acompanhando pelas TVs, pelas redes sociais, Juraci também, meu cumprimento a você e ao nosso convidado de hoje. Você esteve presente, Ailton, na Assembleia Nacional Constituinte de 1988, né, através de uma emenda. Você ajudou a construir e a garantir os direitos básicos dos indígenas. Na segunda-feira agora, o líder do governo Bolsonaro disse que teríamos a possibilidade de fazer uma nova Constituinte para tirar direitos e colocar mais a palavra deveres. Você acha que essa ideia, principalmente, é para modificar a questão dos territórios indígenas, a devastação aí das nossas florestas e deixar de lado a proteção a essas áreas? O que você diria ao Ricardo Barros? Bem, Carla, o Ulisses Guimarães chamou a Constituição que nós temos em vigor de Constituição Cidadã. E eu acredito que ele tinha uma esperança de que o Brasil conseguisse imprimir na nossa vida social aqueles princípios que estão na nossa Constituinte e que foi considerada uma Constituição avançada do ponto de vista social. Eu acho que o que eles querem, na verdade, é acabar com direitos sociais. Não é um foco imediato agora na questão que vivemos, mas é uma prática do neoliberalismo. Acabar com o que é comum e transformar tudo em coisa privada, né? É uma invasão do bem comum
pelo setor privado, pelo capitalismo, que vai se expandindo pelo mundo inteiro. Obrigado. E agora nós seguimos para Recife. É a vez de Nathalie Queiroz, da TV Pernambuco. Krená, boa noite. Boa noite também às pessoas que estão nos assistindo, aos colegas de bancada. Krená, no seu livro, O Amanhã Não Está à Venda, você diz que nós temos 2 etapas nesse processo da pandemia, né? Advindas desse processo. A primeira etapa seria tomar cuidado, garantir a segurança de todas as pessoas. Na segunda, nós deveríamos ter coragem. E aí eu te pergunto, Krená, coragem para quê? Para fazer o quê? Coragem. Boa noite, Nathalie. Obrigado pela sua pergunta. Coragem para criar as novas condições de sociabilidade, de convívio que a pandemia suspendeu. E eu acredito que nós ainda estamos na etapa do cuidado, porque nós ainda estamos ameaçados pelo contágio amplamente. Tem muitos países que estão experimentando a segunda onda de mortandade. Eu não sei se nós já saímos da primeira. Então, talvez a gente ainda tenha que ter paciência e cuidado, até que a gente seja capaz de ser convocado para uma ação ampla, uma mobilização em que a nossa sociedade reaja contra afirmações como essa que aconteceu no último comentário, acerca de mudar a nossa Constituição para trocar direitos por deveres. Esse tipo de argumentação ele é a Bíblia do neoliberalismo. É acabar com tudo que é público, inclusive acabar com a obrigação do Estado de proteger a vida dos cidadãos e nos pôr todos numa situação de conflito, de abandono do ponto de vista dos direitos sociais. E temos muitos assuntos importantes para tratar com Ailton Krenak. E vamos girar, a gente segue agora para o Maranhão. Quero chamar a Zema Ribeiro, da Rádio Timbira. Obrigado, Juraci, colegas de bancada, ouvintes e espectadores do Giro Nordeste. Ailton, prazer ter você aqui hoje com a gente. Já que você falou em privatização, em retirada de direitos, eu queria... ontem foi dia do servidor público, e no imaginário popular acabou se cristalizando aí a figura de um servidor público preguiçoso para justificar a privatização de tudo, né? Chegando inclusive ao cúmulo de alguns servidores públicos defenderem a desestatização de serviços estratégicos. Eu queria que você, como habitante do Vale do Rio Doce, comentasse a situação da região e de seu povo antes e depois da privatização da Vale, esse crime de lesa pátria perpetrado pela gestão de Fernando Henrique Cardoso. Obrigado, Zema. E eu acho que é uma oportunidade de levar para além de Minas Gerais um pouco da experiência de um povo indígena, mas também de uma população ribeirinha, estimada em 600 mil pessoas na bacia imediata, próximo dessa bacia do Rio Doce, que tiveram um tempo de relacionamento com uma empresa estatal, que é a Vale do Rio Doce, onde ela tinha que cumprir algumas, digamos assim, normas de relacionamento com o território e com seus diferentes povos. Com a privatização, houve uma espécie assim de banalização da relação dessa empresa com as comunidades, e as comunidades deixaram, inclusive, de ter uma interlocução que pudesse informar sobre os problemas que estivessem acontecendo. Essa falta de interlocução foi o que nos obrigou, em 2005, a comunidade Krenak interditou a ferrovia na passagem dela lá no nosso território. Isso causou um debate muito grande aqui em Minas Gerais e obrigou o Ministério Público a passar a fiscalizar a atuação dessa empresa na medida em que ela não estava mais respeitando os protocolos que é obrigatório que uma empresa do tamanho da Vale cumpra. E nós pioramos muito de 2005 para cá. Nós acreditamos que nós estamos passando por uma experiência assim, de caos,
onde nem as medidas emergenciais que foram estabelecidas depois da lama descendo o rio estão sendo cumpridas, né? Tem constante crise nesse relacionamento com as empresas, que na verdade é a Samarco, a Vale do Rio Doce, a associada delas, a BHP, são corporações muito grandes que comunidades regionais não têm como afetar com suas manifestações, né? Piorou muito, obviamente. E esse debate sobre privatização e obrigação do Estado, ele é um debate mal feito, porque ele está sendo precipitado no momento em que todo mundo está vivendo uma pandemia. A sociedade está desmobilizada. As organizações de trabalhadores estão impedidas de fazer a defesa dos seus territórios, dos seus direitos, inclusive dos seus postos de trabalho. Então, é muito fácil um governo oportunista, no momento desse, puxar o tapete e ainda mais criar uma narrativa mentirosa de que o servidor público é preguiçoso. Esse tipo de acusação, ele é desrespeitoso com a ideia de um país. Ele pode caber numa empresa, mas quando ele é verbalizado por entes públicos, é uma violência, é uma falta de respeito com a Constituição, né? Obrigado mais uma vez, Krenak. Quem está assistindo ao Giro Nordeste pode fazer perguntas e comentários nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter. E vamos seguir para Aracaju, capital de Sergipe, para falar com Selma Souza, da TV Aperipê. Olá, quero saudar todos os colegas, ao Juraci, a você de casa que nos acompanha e também ao nosso entrevistado. Bom, há pouco mais de um ano, né, do surgimento das manchas de óleo que apareceram no litoral do Nordeste e também em parte do Sudeste, pouco se sabe de onde elas vieram de fato. Um estudo independente da Universidade Federal de Alagoas aponta que essas manchas podem ter vindo de camarões. Os impactos podem ser sentidos até hoje, principalmente pela população ribeirinha. Eu queria saber do senhor como é que o senhor avalia toda essa tragédia. Como você, como outras pessoas, homens, mulheres brasileiros, sentem uma espécie assim, de afronta ao sentido lógico. Se borras de petróleo se espalharam pelas nossas praias e causaram um dano tão grande à vida das comunidades que estão na faixa do litoral, se chegaram a afetar a vida das espécies marinhas, e nós não temos um estudo conclusivo sobre isso, fica muito semelhante à afirmação de uma autoridade brasileira de que o fogo no Pantanal é bom, porque ele controla o ciclo ecológico do Pantanal, e que a causa desse dano é que a vegetação se multiplicou, a vegetação é mais do que a que o gado consegue controlar, e que o gado tem essa função de fazer um controle do incêndio no Pantanal, a ponto de uma ministra dizer que o boi é o bombeiro do Pantanal. Então, nós estamos diante assim, de constantes ofensas. Dizer que o petróleo veio de Camarões, ou dizer que o petróleo foi largado ali por um barco venezuelano, são todas mentiras, são questões de um país que não está conseguindo cuidar de si mesmo. E eu tenho uma gratidão muito grande pela oportunidade de estar com vocês nesse Giro Nordeste, falando com pessoas em várias regiões do nosso país e que têm as suas vidas afetadas por políticas ou por ausência de políticas que deveriam ser executadas pelo Estado brasileiro. E nós estamos mesmo desgovernados nesse sentido. Até hoje eu também me pergunto de onde veio tanto petróleo. Assim como muita gente pergunta de onde veio tanta lama para danar uma bacia de 600 quilômetros de extensão, chegando até o mar. Aquela lama que não parou ainda. Ela é um material que continua afetando a vida da ictiofauna. Não tem vida no rio. E, mesmo assim, a Vale tem
insistido em produzir uns comerciais que diz que ela está recuperando a bacia do Rio Doce e que ela vai ser melhor com a restauração que eles estão fazendo. Então, nós estamos vivendo aquilo que alguns especialistas chamam de necropolítica, que é uma política que não leva em conta a mortandade que ela causa, porque ela só visa lucro. Pois bem, seguimos a rodada de perguntas ao líder indígena e ambientalista Ailton Krenak. E vamos a Teresina, capital do Piauí, para a participação de Geandra Portela, da TV Antares. Olá, Juraci, saudações a todos. Então, o senhor vive numa reserva indígena que existe há cerca de um século. Durante esses anos, vários foram os desafios. As famílias que aí vivem tiveram que se engajar em movimentos de defesa para que essa colonização não deixasse de existir. Então, como eu falei, vários foram desafios. Como vocês estão lidando, vivenciando com esse último desafio que é a pandemia da Covid-19? Como é que está sendo o dia a dia? Quando foi que a pandemia chegou aí? Eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente. Boa noite. Quando a pandemia chegou aqui, foi no mês de março. No mês de março, os alertas para tomar cuidado com o contágio, eles provocaram uma decisão. Nessa reserva que você se referiu, na margem esquerda do Rio Doce, ela tem 4.000 hectares e 130 famílias. Todo mundo decidiu que ia fechar aquele lugar e que ia diminuir o trânsito de dentro e fora. Isso foi uma medida muito eficaz, porque ninguém teve contágio lá dentro. Quer dizer, se todo mundo tivesse tomado esses cuidados, a gente tinha diminuído muito o dano, a mortandade que aconteceu. Nós fomos pouco orientados sobre o que fazer. Então, a pandemia causou um dano enorme à vida de todo mundo. Mas nós escapamos, pelo menos, de registros de óbitos lá dentro do nosso território. E essa experiência, talvez, de viver 100 anos numa área limitada, que já tem um sentido de estar confinado, talvez ela tenha preparado a gente para essa dura passagem do Covid, sem causar, no meio das nossas famílias, o dano que aconteceu em outras regiões. Na Amazônia foi um estrago, no Mato Grosso também. Nós sabemos que nós já estamos na casa de 1.000 óbitos registrados de pessoas indígenas, sendo considerado uma subnotificação, porque muitas pessoas indígenas que estão vivendo em situação urbana, quando eles dão óbito, esse registro não reporta ao povo, à etnia que ele pertence. Então, ele fica como uma descrição no óbito dele como pardo, que pode ser qualquer etnia. Não precisa ser um povo indígena, né? Temos mais perguntas para Ailton Krenak e vamos girar. Agora é o momento de seguir para Maceió, onde está Carlos Madeiro, da TVE Alagoas. Olá, Juraci, Ailton, os colegas de bancada, tudo bom? Eu queria perguntar ao Ailton o seguinte: a gente teve, historicamente, a mineração causou essa tragédia aí onde você vive, mas se você olhar, por exemplo, os relatórios da CPT, a Comissão Pastoral da Terra, a mineração sempre é apontada como uma das principais causas de conflitos agrários. Não é só aí em Minas, principalmente Minas e Bahia, mas isso também se estende a outros locais. Sergipe agora entrou muito forte nesse mapa. E aqui em Maceió, por exemplo, nós tivemos 4 bairros que afundaram por conta da mineração urbana. A estação de Salgema fizeram esses bairros virarem fantasmas. Eu queria saber se você entende que, historicamente, o Brasil foi omisso em relação à mineração, porque a ideia até que o novo governo fala é que é uma riqueza que tem que ser explorada. Mas a gente debateu como explorar e como compensar pessoas que vivem e viviam nesses locais? Boa noite, Carlos. Que bom você trazer essa questão histórica da mineração. Na verdade, a mineração sempre foi feita. Reclamar que a gente não faz mineração parece brincadeira. A marca do primeiro período colonial brasileiro foi tirar diamante e ouro. O ciclo do ouro ele é uma parte da história colonial brasileira. E aquilo é garimpo, é mineração. Quer dizer, é uma atividade extrativista que sempre esteve na base da economia colonial brasileira.
e que depois que nós viramos o século XIX, saímos da história de um país agrário e começou a modernização do país, nunca parou de minerar. Serra Pelada é uma espécie assim, de uma ferida na história ambiental e social do Brasil. Serra Pelada é um escândalo. Ele é igual a outros escândalos que teriam acontecido na África ou na Índia e que marcaram profundamente o sentido de sociedade, de se uma comunidade ela tem capacidade de se cuidar ou se ela é uma comunidade desgovernada. O que a história do Brasil mostra é que nós não fomos capazes de sair do estágio primário de extrativismo mineral para uma ideia sobre o uso dessa riqueza de maneira responsável, que não dane com os rios, que não afunde bairros, vilas e cidades, como você mencionou. Se nós continuarmos tratando a vida como alguma coisa que não tem utilidade, né? Foi inclusive o que me levou a escrever aquele livrinho A Vida Não é Útil, foi para provocar uma reflexão sobre como que a atividade econômica se sobrepõe ao sentido da vida. Então, assim, se morrerem alagados, se morrerem inundados pela lama, não tem problema, isso é uma externalidade daquela atividade econômica. E uma externalidade da atividade da mineração no Brasil é matar rios. Eventualmente matam gente também, mas principalmente rios. As bacias hidrográficas estão todas contaminadas com mercúrio e com outros produtos e resultante da atividade da mineração. Então, a mineração no Brasil, mesmo diante de outros pares seu fora do Brasil, ela é considerada uma atividade feita à custa do meio ambiente e de um trabalho muito pesado sobre os trabalhadores da mineração, porque eles são explorados geralmente por grandes empresas, por corporações. Eu nem vou ficar aqui dando um exemplo de quais são as empresas que fazem isso, porque, na verdade, é uma prática. A mineração no mundo inteiro ela é uma prática condenada do ponto de vista social, porque ela não distribui a riqueza. Ela provoca a apropriação privada de um bem que deveria ser comum. A água e o que tem debaixo da terra não deveria ser privado, deveria ser bem comum. Quando alguém vem com esse discurso de que deveria ser explorada essa riqueza, provavelmente ele está dentro de algum lobby que está com interesse de meter a mão nessa riqueza e não de distribuir essa riqueza. Obrigado mais uma vez, Krenak. A nossa hashtag para quem quiser fazer perguntas e comentários é Giro Nordeste. E vamos a João Pessoa, quero chamar Naná Garcês, da empresa paraibana de comunicação. Olá, Ailton Krenak. Quero parabenizá-lo pelo prêmio Juca Pato, de intelectual do ano, de escritor do ano, e aqui conversar sobre uma questão muito simples. Por que é que o brasileiro tem tanto distanciamento da cultura indígena? Ainda é um resquício do tempo da colonização? Boa noite, Naná. Obrigado por cumprimentar pelo Juca Pato, que foi uma surpresa para mim. Que bom que a gente tem essa oportunidade de ressaltar algumas vozes, né? A maneira que nós fomos nos constituindo como povo, a história da nossa formação, tem aquele mito de que nós somos negros, índios e brancos. Né? Aquele mito que as cartilhas, lá 20, 30 anos atrás, insistiam e que só agora, na virada do século XXI, é que a consciência social põe em questão esse mito de negros, índios e brancos, porque é uma contradição. Se nós fôssemos mesmo uma nação formada por essa herança cultural profunda de negros, índios e brancos, o povo indígena teria um lugar na vida nacional, os negros não seriam objeto do racismo estrutural que pesa sobre eles, que discrimina a pele, discrimina a condição social, discrimina em todos os sentidos as suas práticas culturais, as suas escolhas.
Então, tanto o povo indígena quanto o povo negro no Brasil, que são mais da metade da população, são invisíveis. Nós somos invisibilizados por uma cultura que se acha não indígena, não negra. E, infelizmente, ainda tem uma parte dos brasileiros que cai naquela história do supremacismo, que eles acham que eles são brancos, são ricos e que danem-se os outros. Não são só os indígenas que são invisibilizados. Tem talvez aí uns 60%, 70% do povo brasileiro que não existe na mentalidade de quem governa o nosso país atualmente. E das elites políticas que, historicamente, também se sucedem na governança do país. A gente teve breves períodos em que a Constituição foi levada a sério e longos períodos de abuso dos direitos humanos. Os direitos ambientais não se constituem numa cultura entre nós, tanto que eles têm pessoas que eles chamam de ambientalista. Eu mesmo já fui chamado de ambientalista. Eu não sei se eu recebo isso como um elogio ou como uma ofensa. Porque se eu vivo no meio de um monte de gente que preda o planeta, talvez ser ambientalista seja um defeito. Obrigado, Ailton. Obrigado, Naná. E seguimos com o Giro Nordeste. Vamos para Natal para a participação de Ana Jazielo, da TV Universitária do Rio Grande do Norte. Olá, Juraci. É um grande prazer estar aqui hoje, estreando nessa bancada tão diversificada do Giro Nordeste, e logo hoje com um convidado tão especial que tem tanto a nos acrescentar. Olá, Ailton. O que eu queria perguntar a você era justamente falando um pouco sobre colonização, sobre tudo isso que vem acontecendo no nosso país também, dessa politização de tantos assuntos, enfim. O presidente Jair Bolsonaro incluiu os indígenas e nós, da imprensa, na lista do que ele chamou de culpados pelas queimadas no Pantanal e na Amazônia. Isso no discurso que ele fez na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, há pouco mais de um mês. Enquanto isso, os indígenas denunciam que há garimpeiros invadindo as terras indígenas e assassinando os índios. Como a gente falou agora na pergunta de Naná, parece que a gente ainda está vivendo os tempos da colonização, se é que algum dia a gente saiu dessa colonização. Ailton, o que é que você acha que pode acontecer daqui para frente? É possível acreditar que essa guerra contra os indígenas vai acabar? Ana, vai acabar. Essa guerra vai acabar. Todas as guerras acabam um dia. Nós já tivemos eventos muito lamentáveis na nossa história recente. Quando a gente fez a Constituinte de 88, nós tínhamos saído de 20 anos de uma ditadura. Quem viveu aquele período parecia que nunca ia acabar. Aquela falta de respeito com a vida, a falta de horizonte. Então, para algumas pessoas que nasceram de lá para cá, essa experiência recente é a pior experiência social que nós estamos vivendo. Mas a história mostra para a gente que esses períodos se alternam. Eu tenho expectativa de que a gente vai superar esse período tão inqualificável assim da nossa vida pública brasileira, para a gente fazer um movimento social amplo de valorização da vida, da cidadania, dos territórios onde cada comunidade vive, porque isso é a nossa herança ancestral. Nós temos ainda uma referência que não nos deixa sozinhos, não nos deixa abandonados. Quando você fala dos povos indígenas, você está falando de uma constelação de comunidades que têm uma confiança de que estão aqui na Terra para cuidar da Terra, que põe até o seu corpo na frente da bala para garantir que aquele lugar continue vivo, continue saudável. É isso que eu chamo de corpos vivos numa terra viva. Se a nossa terra está sendo adoecida por esse abuso capitalista, os nossos corpos têm que estar vivos para a gente poder proteger esses territórios. É por isso que eu acredito. Porque é a vida, né?
Obrigado mais uma vez. Esta entrevista está sendo exibida por televisões e rádios públicas. E vamos a mais uma pergunta daqui da Bahia para o líder indígena e ambientalista Ailton Krenak. Ailton, por que para as pessoas não indígenas é tão difícil entender que o principal objetivo da vida não é ter dinheiro para comprar infinitamente, muitas vezes até coisas que não são realmente necessárias para sobrevivermos? Bom, tem uma história cultural do mundo, né, Juraci? Veja bem, a Europa, ela colonizou todos os continentes. E tem um pensamento eurocêntrico que diz que o pensamento econômico, o pensamento filosófico, o pensamento político europeu, que ele é bom. Então, as nossas colônias foram aderindo a esse pensamento e instituindo isso como uma lógica de organizar socialmente e de se desenvolver. Tanto que na nossa bandeira está escrito lá ordem e progresso. Ninguém pensa o que significa esse progresso. Quando ele se transforma em estragar as águas, jogar petróleo nas nossas praias, incluir na lista de extinção centenas de espécies que poderiam estar compartilhando a vida conosco, a gente olha isso e desconfia da ideia de progresso. Mas a ideia de progresso ela está implicada em todas as comunidades humanas no mundo hoje. Nós estamos todos envolvidos numa ideia de progresso, sem parar para pensar o que nós vamos perder para chegar nessa ideia de progresso, que é uma sugestão, não é uma realidade. Se progresso fosse uma realidade, os Estados Unidos não estavam no buraco que estão hoje. Os policiais americanos estão tão doidos que eles estão atacando as pessoas na rua. A gente vê isso nas reportagens. Então, nós estamos desgovernados do ponto de vista geral. A ideia da governança do mundo e de uma ordem social capaz de dar conta dos conflitos, ela está longe de ser alcançada. Não só aqui no Brasil, a Europa passa dificuldade, os Estados Unidos estão em maus lençóis. Então, a gente não deveria ficar sentindo o pato feio da lagoa. Nós estamos na mesma pinta que todo mundo. E nós temos que ficar fortes, firmes e sair desse período que cruza uma crise sanitária, uma crise política e uma crise ética. Né? Porque nós estamos diante das instituições da República, batendo cabeça entre eles, como se a gente não tivesse atribuído a essas instituições a responsabilidade de governar o nosso país. Então, a esperança fundada na experiência da história, ela mostra que nós vamos sair dessa. Eu fico muito contente de vocês terem criado esse formato de conversa que possibilita ampliar muito o tema e dar visibilidade para assuntos que ficam esquecidos em muitos outros canais. E eu acredito que esse tipo de informação ele tem um papel fundamental de nos mobilizar para a gente olhar ao nosso redor e ver o que cada um de nós pode fazer para melhorar. Por exemplo, ir fazer aglomeração na praia agora não é um jeito de ajudar a melhorar, é um jeito de ajudar a nos piorar. Eu assisti um evento outro dia em que tinha pessoas em São Paulo queimando máscaras. Eles fizeram um evento de queimar máscaras. Fiquei olhando aquilo, achei aquilo uma caricatura muito pobre, que reflete que, do ponto de vista cultural também, nós precisamos melhorar o nosso entendimento de quem nós somos, que país é esse, essas perguntas que já foram feitas em canções que perguntavam, né? Que país é esse? Então, essas perguntas continuam. A gente não deveria tomar isso como ofensa, né? Se nós nos perguntamos que país é esse, é porque nós estamos interessados em desvelar essa questão. Ela é uma questão da história colonial. Nós fomos colonizados e fomos muito dominados por essa mentalidade do progresso. Agora nós estamos pagando um preço alto por isso. E é uma oportunidade para a gente aprender alguma coisa nova. E a humanidade aprenda. Obrigado, Krenak. Tem mais perguntas? Vamos chamar novamente Carla Soraya, da TV Ceará. O ponto que eu queria levantar é exatamente esse finalzinho aí da sua fala, Ailton,
que muita gente falou que a pandemia iria atacar principalmente os mais vulneráveis, as comunidades ribeirinhas, os rios, a natureza, mas você mesmo fala que a natureza não está sendo atacada, quem está sendo atacada é a própria humanidade, né? Isso pode ser considerado um castigo. E outra coisa, quando se pensava que somente os mais vulneráveis, ou seja, também os menos produtivos, iriam ser atacados, será que era exatamente isso que queriam, né? Que essas pessoas menos produtivas ficassem logo fora das despesas da população? A gente vai mesmo conseguir ser melhor diante de situações como essa que você acabou de citar aí, da queima de máscaras e de gente indo para a praia, para festas, achando que a Covid acabou? Nós vamos melhorar sim, porque nós chegamos aqui nesse século XXI, nesse começo do século XXI, depois de passar por períodos de história trágica para esse continente latino-americano todo. Até 3 anos atrás, a gente não parava de escutar a destruição da base social e política da Venezuela. Era como se a Venezuela tivesse entrado em erosão, que eles iam acabar. A Venezuela está saindo daquela tragédia política que eles viveram. A Bolívia foi praticamente invadida por uma mentalidade neoliberal que expulsou o Evo Morales do mandato dele. A Bolívia reelegeu, o povo da Bolívia reelegeu seus representantes e está retomando a sua vida, digamos, civil. Eu acho que o Chile também está convocando uma nova constituinte. Esse cenário me faz pensar que vai ter uma hora que vamos ser nós, vai ser a vez do povo brasileiro dizer: chega, nós queremos pôr a limpo o mandato de representantes políticos que abusam da Constituição e que ofende o sentido de soberania do povo brasileiro. Eu não preciso trazer as caricaturas desses exemplos de ofensa, mas eles estão presentes quando autoridades brasileiras se enrolam em bandeira americana. A gente costuma ver em alguns lugares do mundo as pessoas sentando fogo na bandeira americana, porque eles sabem que dos Estados Unidos não costuma vir muito coisa boa. Tem até um provérbio que muitos autores latino-americanos recorrem a ele, que é dizer: pobre México, tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos. Esse provérbio ele parece ser uma negação, né, do sentido da capacidade do povo mexicano resistir, mas ele é também uma denúncia de como é pesado ser vizinho dos Estados Unidos. E seguimos com mais questões para o líder indígena e ambientalista Ailton Krenak. Quem está acompanhando o Giro Nordeste pode fazer perguntas e comentários nas nossas redes sociais: YouTube, Facebook e Twitter. Vamos falar mais uma vez com Nathalie Queiroz, da TV Pernambuco. Krenak, eu vou na mesma linha, vou puxar aí o fio da conversa e da resposta anterior à Soraya, que Caetano Veloso, por exemplo, canta, né, uma pergunta maravilhosa: será que não faremos se não confirmar a incompetência da América, que sempre precisará de ridículos tiranos? E Eduardo Galeano, nas Veias Abertas da América Latina, ele traz a seguinte questão: ele diz que na divisão internacional do trabalho existem países que se especializaram em ganhar e outros em perder. Parece que a nossa comarca no mundo, que é a América Latina, se especializou precocemente em perder. Existe caminho para reverter essa situação? Para a gente deixar esse legado colonial, sexista, né, racista e classista? Sempre me incomodou muito essa herança colonial, com todos os seus predicados, né? E de ser machista, sexista. É claro, as fazendas de café que se estabeleceram no começo da nossa colônia, elas eram patriarcados. Esses patriarcados foram se reproduzindo até a gente chegar na industrialização,
Depois eles viraram os capitães das indústrias. Então, a gente sempre teve um culto a esse machismo racista e intolerante, como se eles, os bandeirantes paulistas também é o retrato disso. Então, a nossa formação é isso, a gente não pode achar que isso é uma praga ou uma condenação. Isso é o processo de formação de uma sociedade colonizada por uma Europa que não fez isso só no Brasil. Antes de decidir virar o canhão para cima do Brasil, eles fizeram isso na África. As colônias fora da Europa, todas elas ficaram nesse lugar subalterno que o Galeano fala, que é o lugar do extrativismo. São plataformas extrativistas. Então, essa é a lógica que começou com o mercantilismo, que se consolidou quando o capitalismo ganhou estrutura global, e o evento da globalização fez isso da metástase. Essa coisa deu metástase. O que causa muita ofensa e indignação para muitas pessoas da sua geração é o fato de estarem vivendo o pior período da história colonial brasileira. A gente nunca deixou de reproduzir o colonialismo. Ele é reproduzido da Casa Grande, da indústria, do capitalismo todo, do sucesso, da meritocracia. Então, as nossas universidades, até hoje, elas carregam marcas profundas disso. Quando você chega numa turma de 60, 80 alunos do curso de engenharia e não vê nenhum negro e nenhum indígena. Então, é um monte de branquela, mantendo seus privilégios, eles não saem de cima. Parece que, enquanto tiverem capacidade de ilusionismo, eles vão dizer que isso aqui é uma democracia e que nós somos um país moderno. E vai ter muita gente idiota que vai acreditar nisso. Os povos originários, esse chamado os índios, nunca se renderam a essa ideia de progresso. É por isso que dizem, mas os índios vivem naquelas terras sem fazer nada, sem garimpar, sem minerar, sem derrubar uma floresta. Ora, é a nossa casa. Vocês querem que a gente esburaque a nossa casa? Vocês já esburacam tudo. Se nós também fizermos isso nos nossos territórios, aí sim, eu vou perder a esperança sobre a gente reconstituir, de alguma maneira, a vida comum entre as nossas comunidades e compartilhada também com a população que vive nas cidades brasileiras. Porque se o povo indígena está passando um mau momento, olha bem o que está acontecendo nas cidades. As nossas cidades, assim, elas estão de chorar, né? E, quer dizer, a gente não está em condição de ficar botando defeito uns nos outros, a não ser uma parte aglutinada em torno da disputa do poder político no Brasil, que assaltou o país, os outros todos estão por fora. Quer dizer, é uma festa onde nós todos ficamos de fora. Obrigado mais uma vez. E seguimos para mais uma participação de Zema Ribeiro, da Rádio Timbira, no Maranhão. Ailton, historicamente no Brasil as pessoas têm sido ensinadas a serem consumidores e não cidadãos com uma consciência cidadã. Mesmo o governo de esquerda, quando incluíram camadas menos favorecidas da população, fizeram isso pela via de acesso ao consumo. Na escola a gente aprende o estereótipo do indígena, arco, flecha, cocá, outras indumentárias, enfim. E a superação desse estereótipo, em parte, vinha da possibilidade mais ou menos recente de o indígena poder comprar um celular, uma motocicleta ou ter uma antena parabólica em casa, quando os não indígenas passavam a acusá-los de deixarem de ser índios ou de ser menos índio. Eu queria ouvir teu comentário sobre essa questão, essa sinuca de bico aí. Então, Zema, de novo a reprodução colonialista, a mentalidade servil de apontar o seu irmão, o seu próximo, o seu vizinho, como culpado pelo seu atraso.
Esse estereótipo, ele fala mais de quem olha de fora do que quem vive a experiência ou quem sofre a discriminação por ser diferente. Ele revela, ele é um espelho, como se fosse um espelho que tem o dom de mostrar não aquela imagem que o sujeito quer projetar no espelho, mas aquela que ele quer esconder, o defeito. Toda vez que alguém aponta, os índios estão indo para a universidade, os índios compraram caminhonete, os índios têm celular, ou, eventualmente, os índios têm um avião. Foi uma coisa excepcional, mas na década de 80, um chefe Kayapó, pela situação de coexistir com uma atividade de garimpo dentro do território Kayapó, administrado pela FUNAI e pela Caixa Econômica Federal, que imprimiu uma experiência de mineração dentro de um território indígena, esse povo tinha uma renda advinda da mineração de ouro que permitiu a eles comprar esses itens, inclusive comprar um avião. Todo mundo morria de inveja. Agora esses índios, eles não são mais índios, eles têm um avião. Ora, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Nós não precisamos de aviões, mas nós precisamos que respeitem a nossa existência e o nosso direito a ser diferente do gosto e da ideia do que é ser evoluído, do que é ser... do que é progresso. Né? Nós não vamos ter tempo agora para a gente dissertar sobre o sentido da vida e o progresso, mas, na verdade, nós deveríamos entender que todo o progresso ele tinha que, primeiro, honrar a vida. A vida. A vida do ser humano e de todos os outros seres que coabitam com o ser humano. Você não pode achar que você tem progresso quando você destrói as praias, mata rio, destrói a floresta e cria uma situação de injustiça ambiental tão absurda que milhares de pessoas vivem no esgoto. É imoral um tipo de sociedade dessa dizer que está progredindo. A menos que a gente entenda como progresso um simples deslocamento de um lugar para o outro. A gente está se deslocando o tempo inteiro, mas não estamos indo a lugar nenhum. Realmente não dá para entender. Obrigado, Krenak. E quero chamar novamente Selma Souza, da TV APNP, em Sergipe. Ailton, a natureza está em chamas, não só no Brasil, mas em várias partes do mundo. As autoridades brasileiras falam que é algo que não se pode controlar, que isso ocorre por conta de boa parte das mudanças climáticas. A minha pergunta é, como elaborar políticas que minimizem os efeitos da queimada? Selma, olha que interessante. O fato da gente estar vendo tudo queimar pode ser argumentado por uma autoridade de que a causa disso são as mudanças climáticas. Mas essas mesmas pessoas negam que esteja havendo mudanças climáticas. Eles, inclusive, se enquadram num rol que são os negacionistas. Eles negam a ciência, negam as evidências, negam os relatórios do painel do clima, mas quando pega fogo na casa dele, digamos assim, ele diz, não, isso é a mudança climática. Isso é uma desculpa cínica de um governo que não faz monitoramento ambiental, que não previu a possibilidade de ter que deslocar equipamentos e gente para combater a queimada, o grande evento das queimadas, e que nega que esteja queimando. Então, nós entramos num debate que não tem, digamos assim, horizonte, que é a falta de respeito com quem está ouvindo a enxurrada de besteira que os ministros e que algumas autoridades do Executivo e até do Congresso mesmo reproduzem com frequência, que entram naquele rol das fake news. Né? Nós vivemos no Brasil hoje a ideia de que tem um ambiente de fake news. Você escuta uma notícia e pergunta, será que isso é uma notícia ou é uma mentira? Alguém lança uma mentira hoje e domingo ele suspende a mentira. Então, assim, a gente tem que tocar aquela música do Erasmo Carlos. Pega na mentira. Então, assim,
se soltar um pega na mentira, na verdade vai sobrar pouca informação e o resto vai ser tudo mentira. E eu quero, mais uma vez, parabenizar vocês por esse giro, porque ele tem uma qualidade excepcional no meio de tanta desinformação que as nossas mídias, que os nossos canais de televisão reproduzem. E outro dia, num comentário de televisão, perguntaram para o Fernando Gabeira como que ele estava vendo a discussão entre o presidente do Congresso e o ministro da Economia. Ele falou, olha, eu não gostaria de virar comentarista de novela, porque seria mais ou menos como aquele pessoal que escreve as colunas de novela. Agora o fulano de tal fez isso, agora vai fazer aquilo. A nossa vida política foi reduzida a essa coisa assim, esse festival de besteira que assola o país, né? Então, fazer o quê? Se uma pessoa diz que o que está causando a queimada na floresta são as mudanças climáticas, essas mesmas pessoas disseram para o fundo europeu que estava financiando o Fundo Amazônia que não queria ingerência deles aqui e suspenderam as doações que estavam chegando no Brasil para combater exatamente o desmatamento e o aquecimento global, dizendo que não tinha nenhum aquecimento. Então, estão alinhados com o negacionismo, e enquanto a gente tiver que suportar esse tipo de mentalidade, nós vamos ter que ter paciência, até a gente desenvolver as condições necessárias para expressar a nossa indignação. Quase no final do programa de hoje, gostaria de agradecer a participação do líder indígena Ailton Krenak e por essa verdadeira aula. Ailton, nós temos aí 1 minuto para as suas considerações finais. Juraci, parabéns por moderar essa roda de conversa de uma maneira tão gentil e cordial com todos nós. Eu espero que a gente tenha a oportunidade de, em outra ocasião, voltar a conversar com toda essa turma bacana, simpática, e vida longa a essa rodada de conversas que é muito rica e que a TVE continue sendo capaz de surpreender a gente com boas abordagens da notícia e da informação. Parabéns, obrigado. Obrigado mais uma vez, Ailton Krenak. O Giro Nordeste está terminando. Eu quero agradecer também aos comunicadores, Carla Soraya, da TV Ceará, Nathalie Queiroz, da TV Pernambuco, Zema Ribeiro, da Rádio Timbira, no Maranhão, Selma Souza, da TV Aperipê, em Sergipe, Geandra Portela, da TV Antares, no Piauí, Carlos Madeiro, da TV Alagoas, Naná Garcês, da Empresa Paraibana de Comunicação e Ana Jazielo, da TV Universitária do Rio Grande do Norte. Muito obrigado também a vocês que acompanharam o Giro Nordeste. A gente volta na semana que vem. O nosso convidado é o influenciador e apresentador AD Júnior, do canal Tracy Brazuca. Até lá!